Sejam bem-vindos ao Conhecer e Aprender. Eu sou Durval Braga Neto e mais uma vez uma honra e um prazer estar aqui com vocês. O tema de hoje do Conhecer e Aprender é especificamente interessante porque nós vivemos um momento de crise. A indústria, sobretudo a indústria do polo industrial de Manaus, vive uma crise sem precedentes. Vários problemas, muitas demissões ocorrendo. O estresse é tanto para quem sai pelas demissões quanto para quem que fica sobrecarregado. E nesse contexto, mais do que nunca, é importante que as empresas, sobretudo as nacionais, as multinacionais, treinem suas mãos de obra, desenvolvam sua mão de obra para fazer frente a essa competição desenfreada que a gente vive. E para falar sobre esse tema, nós convidamos a Leusa Medeiros, que é psicóloga e executive coach também, e ela vai falar um pouquinho para a gente como é que está esse mercado de treinamento, o que o polo industrial está fazendo, quais são as iniciativas e o que a gente pode fazer para manter a nossa mão de obra competitiva. Leusa, muitíssimo obrigado por ter aceito o convite aqui do Conhecer. Eu que agradeço e é um prazer estar aqui e poder contribuir com o teu programa e com todos que nos assistem. Muito bom. Leusa, como eu falei no início do programa, a gente vive uma crise realmente sem precedentes, né? Eu acho que um grave problema que hoje a gente tem é tanto na hora de contratar as pessoas, né? Quanto na hora depois que você contrata e eventualmente você tem que abrir um pouquinho o filtro às vezes, fazer algumas concessões, né, Leusa? Para poder contratar, e como é que a gente faz depois para treinar esse pessoal? E aí eu queria começar te perguntando o seguinte: recentemente eu li um livro que fala um pouquinho sobre a cultura organizacional do Google, e o Google diz o seguinte: nós investimos 80% do nosso tempo, da nossa energia no processo de seleção e recrutamento. E aí o que sobra a gente investe em treinamento. No Brasil é assim também? Não. No Brasil ainda se acha que recrutar é a ponta do iceberg, então não é importante. Mas, na verdade, quando você atrai um talento que se identifica com os valores da empresa, com a missão da empresa e tem os conhecimentos que a empresa espera, que a empresa precisa, isso é fundamental, porque a partir daí a carreira dessa pessoa se desenvolve, ele consegue ser aproveitado, ele consegue evoluir nessa empresa. No Brasil, como a gente não dá tanta ênfase na contratação, as empresas às vezes precisam investir muito no treinamento, porque precisa qualificar, precisa treinar quando não contratou corretamente. E o que você acha que as empresas hoje poderiam fazer para melhorar o seu processo de seleção? Eu tenho uma percepção de quem está de fora, de que acabou esse processo virando uma coisa, digamos assim, um pouco fast food, um pouco express, ou seja, tudo meio feito ali na correria, sem contar que ainda existe a tal da síndrome da cadeira vazia, né? Estou com uma pessoa faltando aqui no meu time, preciso imediatamente repor, e também percebo, de uma certa forma, que não há uma preocupação tão grande nesse processo do ponto de vista profissional, porque às vezes as empresas demandam muito rapidamente esses profissionais, tem um orçamento extremamente restrito para o processo de seleção, que de uma certa forma até se comoditizou hoje. Como é que faz para superar isso aí tudo, hein, Leusa? Na verdade, tudo é planejamento. Então, você não pode, assim como você não pode lançar um produto no mercado sem planejar, você também não pode contratar sem planejar. Então, precisa de um tempo, precisa que a empresa enxergue um pouco antes a necessidade de trocar aquele colaborador ou vai promovê-lo, então precisa substituir. Precisa de planejamento. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto são as metodologias e as técnicas, né? De seleção. De seleção. Uhum. Às vezes entra-se no modismo, agora tem alguns modismos que eu não vou falar em inglês para não concorrer com o seu, mas é acquisition talent, né? Agora as pessoas identificam alguém no mercado e apresentam para a empresa, e aí a empresa vai trabalhar. Isso a gente já faz há algum tempo no mercado de Manaus e precisa das técnicas. Você precisa enxergar muito bem a posição para que você possa encontrar alguém que se adeque àquela posição, que seja aderente àquela posição. Então, é técnica, tempo e uma preocupação em ter um prazo para isso. Você não pode contratar e amanhã achar que o profissional já vai dar resultado. Tem outra coisa também. Às vezes o profissional é muito competente, tem muita capacidade, tem todo o preparo, mas não se adequa naquele ambiente. Por conta da questão da cultura organizacional, da questão da cultura, da questão do tipo de liderança, da questão de ambiente e das demandas. Então, às vezes é um profissional muito bom. Eu sempre digo, tem lugar para todo mundo. É só você achar o seu nicho, o seu lugar. Mas é isso, técnica, tempo e planejamento.
Agora, você acha que, adicionalmente a esse problema das empresas, de uma certa forma, não terem tempo ou talvez não darem atenção devida para esse processo, existe também um fenômeno da questão desse apagão de talentos, né? A gente vem percebendo que a escola contribui um pouco com isso, né? A faculdade só faz terminar esse processo, até porque, infelizmente, a gente vive recentemente um boom da questão do ensino superior, muitas faculdades particulares, nem todas enfim, tem os critérios adequados para isso, e aí quem sofre é quem está fazendo a seleção, né, Luísa? Exatamente, é verdade. Mas também a gente tem que reconhecer que tem muita gente boa no mercado, né? E tem muitas instituições que estão preocupadas em qualificar esse profissional para o mercado. A distância entre a academia e a prática, a gente sabe, é histórica no Brasil. Porém, se nós não nos preocuparmos com isso, a gente vai continuar sendo um país do futuro. Porque a gente não atende às necessidades, a gente não prepara os nossos alunos e a universidade é muito distante da prática, né? Às vezes um estagiário fica na empresa e ninguém da faculdade ligou para saber o desempenho dele, como é que ele está se saindo. Não há uma ligação. Algumas instituições já têm tomado alguma iniciativa, porque estão de promover essa aproximação, de né? olho no futuro, já tem algumas instituições trabalhando com esse foco. Perfeito. E, Leusa, como é que o profissional que está nos vendo, nos assistindo agora, né? Vamos falar agora do processo de seleção, mas pelo lado reverso, pelo lado do talento, né? Da pessoa que está disponível no mercado. O que as grandes empresas, ou mesmo as empresas de varejo, né? Tanto as multinacionais do polo industrial, quanto as varejistas aqui de Manaus, o que essas empresas esperam desses candidatos quando a gente tira um pouquinho de lado a questão técnica e vem com a questão mais humana? O que eles precisam? O que é mais demandado? O que é mais demandado é o senso de equipe, trabalhar em função de outras pessoas e com outras pessoas, o aspecto da criatividade, iniciativa, um foco no autodesenvolvimento, não esperar só que a empresa, né, te desenvolva e invista em você. Você precisa ter esse foco em se autodesenvolver também. Então, a parte comportamental é mais demandada, porque o técnico a gente ensina. O comportamento, a mudança só se vier de dentro. É mais difícil, né? Muito mais. Leusa, o nosso papo está muito legal, mas a gente vai ter que ir para um rápido intervalo e a gente volta já já, falando um pouquinho sobre o processo de seleção, treinamento e desenvolvimento. Não sai daí. Aqui no Agnus Dei, nós recebemos crianças a partir de 4 meses. São realizadas estímulos, né, para essa faixa etária, que são extremamente importantes no aspecto visual, auditivo, estimulações motoras. As crianças entram a partir de 6h45, recebem todo um cuidado pelas professoras e são orientadas também, as professoras também são orientadas por uma nutricionista, o qual cada criança recebe um cardápio específico para cada necessidade, para cada faixa etária, e elas seguem, né, conforme as orientações. A pediatra também realiza visita no berçário, e todo um acompanhamento pedagógico com as professoras, realizações de atividades lúdicas, atividades que estimulem bastante nessa fase do desenvolvimento. Convidamos você a fazer uma visita no Centro Educacional Agnus Dei, onde você pode encontrar um ambiente acolhedor, afetivo, com uma excelente estrutura física. Venha nos conhecer.
Estamos de volta com Conhecer e Aprender, e a você que nos acompanha pelo canal 44 da AmazonSat, por favor interaja, mande suas perguntas, suas sugestões de pauta, que elas serão super bem recebidas pela nossa produção. Bom, nós estamos falando um pouquinho hoje sobre o mercado de treinamento, desenvolvimento, falamos agora há pouco com a Leusa um pouquinho sobre a questão do processo de seleção, que infelizmente no Brasil, ao contrário dos países mais desenvolvidos, acabam investindo muito mais no processo de seleção do que de treinamento. No Brasil é um pouco diferente, né? A gente acaba economizando um pouco de orçamento ali no processo de seleção, mas aí o treinamento acaba sendo um pouco sobrecarregado nesse sentido, né? E Leusa, a gente vive um momento de muitos questionamentos, né? Sobre o modelo educacional, o sistema educacional do Brasil. A gente falou um pouquinho sobre alternativas também de processos de seleção, etc. e tal. Agora, em treinamento, de uma certa forma, a gente está sentindo isso? Há uma mudança? Porque a gente percebe que durante anos e anos e anos, milhares de dólares, as empresas investem milhares de reais, de dólares em treinamento, tentando transformar essas pessoas, né, na questão, sobretudo, comportamental, mas a gente sabe que o retorno efetivo disso ainda é muito limitado, né? O que a gente pode fazer, Leusa? Então, é difícil até medir o retorno Claro. disso, né? Porém, a demanda continua a mesma. Continuamos buscando pessoas que se comportem com esse perfil de trabalhar em equipe, de serem líderes, de se comunicarem melhor, porque, tecnicamente, muito é investido em treinamento. Porém, o comportamento é mais difícil de se medir. Então, é importante que as áreas de treinamento façam esse levantamento, identifiquem formas de treinar e de desenvolver que sejam mais voltadas para esses aspectos comportamentais, de forma a gerar o comprometimento, a gerar a inovação, a criatividade, tudo que se espera de um profissional pode ser estimulado por meio de treinamento. Então, tem várias formas, treinamentos vivenciais, treinamentos com Lego, você é especialista, treinamentos na selva, como a gente trabalha. Então, alguns treinamentos que mexam com a índole da pessoa. E a pessoa precisa estar muito voltada para os valores da companhia. Então, os treinamentos precisam reforçar isso, para que a pessoa tenha uma identidade maior com a empresa que ela trabalha. Tem que olhar para dentro, né, Leusa? Sim, tem que olhar para dentro e a mudança tem que vir de dentro para fora. A empresa proporciona, mas a mudança é do indivíduo. Sem dúvida. Você falou um pouquinho agora sobre treinamentos na selva, treinamentos outdoor, né? Sim. Eu gosto muito de coisas diferentes, né? Como é que funciona esse treinamento na selva, Leusa? O que a gente consegue, o que a empresa que investe nisso pode esperar de um treinamento como esse? A gente fala de treinamento na selva, mas na verdade são treinamentos feitos em ambientes ao ar livre. Sim. Então, não são de sobrevivência, né? Não é a forma como eu trabalho. Existem profissionais também que trabalham muito bem com isso. Perfeito. Nós trabalhamos já há mais de 20 anos com esse tipo de treinamento. São treinamentos em que você tem um dia inteiro de conceito, de trabalho dentro de sala de aula, e no dia seguinte as provas da trilha, que a gente chama, são montadas exatamente para reforçar esses conceitos que a gente acabou de falar. Trabalho em equipe, flexibilidade, liderança, tomada de decisão, administração de recursos, tudo isso a gente consegue trabalhar no treinamento vivencial ao ar livre, que é a nossa prática mais comum. Nesse momento de crise que o país enfrenta, de orçamento restrito, existe alguma habilidade, algum comportamento, algum talento específico que nesse momento é fundamental? Existe. A flexibilidade e a capacidade de você assumir responsabilidades que vão além daquilo que está na tua descrição de cargo. Isso sempre foi pedido das pessoas, que elas sejam um pouco mais disponíveis. Nesse momento, você às vezes precisa fazer o trabalho de 3 pessoas. E você precisa estar pronto para assumir essas responsabilidades, dar conta e manter a empresa funcionando, manter a tua área dando resultados, porque a gente precisa sair da crise. E a crise vai acabar em algum momento. Em algum momento, né? Como eu falei no início, Leusa, ou seja, estresse para quem sai, que tem que buscar desesperadamente uma nova recolocação profissional, e estresse para quem fica, que tem que se manter tranquilo ali, mas ao mesmo tempo com uma certa dose de pavor, porque a qualquer momento pode vir uma onda e aí problemas de novo. Como é que a empresa faz para conciliar isso, para administrar essa tensão que naturalmente existe nesse momento de crise? Exatamente, é uma coisa interessante que está acontecendo, porque em geral nas crises, o que é cortado logo? Treinamento e pessoas. E nessa crise tem uma coisa diferente acontecendo.
As empresas estão preocupadas em manter esses talentos que ficaram, que estão sustentando a empresa, estão treinando, estão voltando com treinamentos motivacionais, estão buscando envolver mais essas pessoas. Então, as empresas estão realmente preocupadas em dar algum suporte emocional para que essas pessoas continuem empenhadas e comprometidas, com certeza. Para quem ficou, para quem sobreviveu a essa avalanche, a essa crise, que conselho que você dá, Leusa? Como é que você acha que essa pessoa tem que se portar? Tem que aumentar o nível de proatividade? Tem que trabalhar mais, aumentar a carga horária aí de 10, 12 para 15, 16? Como é que faz para a gente não surtar, se manter tranquilo e ao mesmo tempo eficiente para a empresa? Se a gente falar no aspecto legal, só pode ficar 2 horas extras por dia, é o permitido por lei. Mas a pessoa, sim, tem que se inteirar mais, tem que buscar mais conhecimento de sua própria iniciativa, tem que ser mais inovador, precisa ser mais resiliente, porque os ambientes estão muito mais estressantes, então você precisa entender esse ambiente e se adaptar melhor a todas as pressões. Então, o mercado e quem ficou precisa, primeiro, valorizar o emprego que tem no momento em que há escassez de empregos. Sem dúvida. Não é? E depois, já que eu estou aqui, e eu estou no momento em que eu posso fazer a diferença, eu vou fazer essa diferença. Então, o esforço tem que ser esse. Tem que ser no sentido de mostrar um resultado melhor do que mostraria num ambiente mais confortável. Perfeito. Leusa, você falou agora há pouco sobre a questão do investimento, do autoinvestimento, né? A empresa, nesse momento, passa por crise, o orçamento em treinamento é mais apertado, mas a gente enfrenta, por exemplo, uma crise de pessoas que falam inglês, por exemplo. Eu acho que esse é um grande calcanhar de Aquiles de quem contrata, sobretudo no polo industrial, que se reporta para suas matrizes fora do país. Que recomendação você dá para uma pessoa que eventualmente já tem 2 ou 3 pós-graduações, já tem bastante conhecimento técnico? Você acha que é tudo isso mesmo? Inglês realmente é fundamental? Eu vou te dizer uma coisa, inglês paga salário em Manaus. Inglês paga salário. Paga salário. Se a pessoa tiver o idioma num nível avançado, num nível muito bom, é possível que a empresa abra mão de determinados conhecimentos em função do idioma. Isso me deixa mais tranquilo, Fico sabe? feliz, querido. E eu tenho mais para te dizer. Não é só o inglês, agora também o espanhol está sendo demandado. Porque muitas das nossas empresas exportam para o Mercosul. Sim. Então, o espanhol está sendo uma língua demandada por muitos dos meus clientes. Então, eu sempre falo, idioma é fundamental. É como você ter uma graduação. E segundo, não existe inglês básico e espanhol básico. Ou você fala, ou você não fala. Então, é importante que você se qualifique no idioma. Se você tiver mais de um, melhor ainda. Agora, antes de tudo, por favor, seja um expert em português. Isso é importante, né, Leusa? Muito Inclusive, importante. nós fizemos um programa recentemente falando sobre essa questão da preocupação das pessoas, não só na hora de fazer a sua redação, ali no processo seletivo, mas quando você envia e-mails, projetos, porque uma coisa é você falar de forma coloquial, outra coisa é você escrever, né? Mesmo na fala, você precisa ter cuidado. Ter cuidado, exatamente. Exato. Leusa, o papo está muito bom, mas a gente vai ter que ir para um rápido intervalo e a gente volta já já, falando um pouquinho mais sobre esse mercado de treinamento, desenvolvimento e o que a gente pode fazer para se manter competitivo nesse mercado acirrado. Não sai daí, a gente volta já já. A Bebê Bombom completa 30 anos, o Colégio Conexos completa 16 anos e é uma alegria para nós. Mais do que só comemorar uma festa, poder ter passado e ter criado, feito histórias, feito parte da vida de tantas famílias, de tantas crianças, ter contribuído na formação de tantas pessoas de bem que já passaram por aqui e poder olhar para trás e ver que é uma trajetória de sucesso. É um trabalho para várias gerações. A escola está sempre se edificando na vida das pessoas que ela ajuda a formar. Então, o próximo passo da empresa é seguir para o ensino médio, porque hoje nós trabalhamos até o ensino fundamental. Então, nossos novos sonhos é fazer o mesmo trabalho de qualidade no próximo segmento da educação. Estamos de volta com Conhecer e Aprender. O tema de hoje é treinamento, desenvolvimento, como é que as empresas
tem que fazer, e as pessoas também, para se manter competitivas nesse mercado super acirrado. E nós estamos aqui com a Leusa Medeiros, que é psicóloga, é coach, tem uma super e vasta experiência nessa área. Mas não é só isso não, a Leusa também é diretora lá da ABRH de Relações com Clientes, Com não é isso? associados. Com associados, Exato. perfeitamente. Da ABRH, que é a Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional Amazonas. E me parece que mês que vem, não é isso, Leusa? Nós vamos ter um congresso da ABRH e o congresso é um momento muito interessante, que reúne ali os fornecedores, os parceiros, as empresas, e é um momento para se conhecer um pouquinho do trabalho que está sendo feito aqui no Amazonas, sobretudo aqui em Manaus. Leusa, como é que vai ser esse congresso da ABRH? Olha, o Congresso está exatamente antenado com esse momento de crise e 3 pilares nos movem nesse Congresso: inovação, governança e conectividade. A governança, porque a gente acredita que precisa ser discutido papéis éticos, governanças voltadas para controles transparentes, para honestidade, né, tão demandado nesse momento. Inovação, porque nós precisamos criar coisas novas, jeitos novos de fazer as coisas, de gerenciar. E a conectividade que está intrínseca, né, nas relações de trabalho e nas relações sociais, que é conectividade entre as pessoas e conectividade a partir da informação. A gente está num meio tecnológico, claro, e a informação precisa gerar sustentabilidade para as empresas. Então, esses são os 3 pilares do Congresso. Serão 2 dias, num lugar novo, na Arena Vasco Vasques. Que ótimo. Né? E nós super teremos amplo lá, né? muito bonito o lugar. Teremos a Expo RH, que vai ser são os nossos fornecedores, parceiros da área que fornecem serviços e produtos para a área de recursos humanos. Teremos convidados de renome. A programação deve estar saindo ainda essa semana ou na semana que vem. Estamos fechando alguns nomes. E temos também algumas áreas que os nossos expositores estarão com palestras gratuitas para quem não estiver inscrito no Congresso. Mas vai visitar a feira, a Expo RH, ele pode ter acesso a palestras gratuitas também e a informações que podem ajudá-lo no mercado de trabalho. Eu queria só entender o seguinte, a ABRH tem um conjunto de associados, de empresas e pessoas que fazem parte, né, que são associados da ABRH, que colaboram, trocam informações. Agora, a pessoa que está de fora disso, não conhece, mas quer ir conhecer o Congresso, quer ter acesso a todas as palestras, não somente as gratuitas. Como é que faz, Leusa? Ela pode se inscrever e pode checar informações no nosso site, tem o site da BRH Amazonas, que está já com os valores disponíveis, com a forma de inscrição, por telefone. O contato, qualquer que seja o contato, o caminho ele pode encontrar para fazer sua inscrição. E qualquer pessoa pode se inscrever. Às vezes a gente imagina que é só voltado para o público de RH, não. Todo mundo trabalha com gente, vive com gente, então o ABRH atende todos os públicos, gestores, profissionais de RH, diretores. Ainda ontem tivemos o 7º Fórum de Presidentes discutindo, na visão estratégica, o papel do RH. Perfeito. E Leusa, a pessoa que tem uma pequena empresa, de repente, uma empresa varejista e quer ter acesso a essas práticas, quer conhecer um pouquinho da BRH, pode se associar à BRH? Pode se associar como pessoa jurídica ou como pessoa física. Quais são os benefícios que você tem ao se associar? Primeiro, acesso a vários dos nossos eventos. Nós temos eventos durante o ano inteiro. Inclusive gratuitos, né? Gratuitos para associados. Descontos para eventos em que a gente tenha um valor um pouco mais expressivo, como é o caso do Congresso. O associado também tem um valor diferenciado. Além disso, informações, acesso a vários artigos do nosso site, nossos eventos. Nós temos o Gente em Foco, que é feito mensalmente, com um tema relevante. Esse ano a gente está trabalhando no Gente em Foco só com palestras voltadas para a eficiência, que às vezes você não associa isso ao RH, Sim. Mas na verdade nós tivemos agora ontem no Fórum de Presidentes o tema foi Lean, né? Então a cultura Lean e a liderança Lean para mudar as empresas. A questão da cultura enxuta, né? Exatamente. Ou seja, eficiência, fazer mais com menos, né, Leusa? Exatamente. E aí a gente atende o momento, atende a questão dos recursos sustentáveis, porque os nossos recursos são finitos nesse planeta. Claro. Então, tudo isso a gente tem buscado atender. E a Associação Brasileira de Recursos Humanos, ela visa ajudar o segmento do trabalho. Então, as relações entre as pessoas no trabalho. Qualquer empresário, qualquer pessoa que tenha interesse no assunto pode ser associada. Não existe um pré-requisito para isso. Não tem que ser um profissional de RH, Não.
Perfeito. Qualquer pessoa interessada no tema. Leusa, eu achei bastante interessante a questão do tripé que você colocou para a gente, as 3 frentes aí desse ano, mas especialmente a questão da conectividade, né? Se a gente parar para pensar, lá na época da economia agrícola, né, as coisas andavam aí a meio 20, 30 quilômetros por hora. Daí veio a Revolução Industrial e aumentaram, digamos assim, para 100, 120 quilômetros por hora. Só que hoje, a revolução pós-digital que a gente está enfrentando, a velocidade é exponencial. A gente está falando de 300 milhões de quilômetros por hora. Né? Como é que faz para a gente acompanhar tanta informação em tão pouco tempo, tanta coisa saindo? Como é que o profissional de RH, e agora eu queria falar especificamente sobre o profissional de RH, como é que ele faz para se manter atualizado, Leusa, com tanta coisa nova? Pois primeiro, não tem outro caminho que não seja estudando, não é? Então, a gente recomenda que as pessoas estudem mais, façam as suas pós-graduações, as suas graduações, mas também saber filtrar as informações na própria internet. Então, tudo está lá. Eu estava comentando com um colega outro dia que tudo está na internet. Se a gente souber procurar, souber perguntar, tudo está lá. Então, o profissional de recursos humanos, ele precisa estar à frente dos demais. Porque é ele que vai olhar e dizer para a estratégia da empresa como as pessoas estão, onde as pessoas estão e como a gente pode chegar lá. Então, o RH, ele tem um papel estratégico, né? Um papel estratégico, e às vezes a gente fica se colocando numa posição, para o profissional de RH, se coloca numa posição operacional de só fazer o que se manda. E outro dia também escutei de um presidente de empresa dizer, a gente não quer dizer para o RH que vai abrir uma vaga, a gente quer que o RH venha e diga, eu acho que deveria abrir uma vaga em tal lugar, porque a gente precisa de alguém para fazer tal coisa. Então, essa proatividade do RH é fundamental também. Perfeito. Leusa, nós estamos infelizmente chegando ao final do nosso programa, né? O nosso papo foi muito bacana, muito útil. E eu queria muito que você agora, nas suas considerações finais, fizesse um convite aí para o Congresso, né? Que o Congresso, acho que é o momento, é o auge aí dos profissionais de RH e também para as pessoas que têm interesse em conhecer um pouquinho mais sobre esse tema. Então, o nosso congresso vai se realizar em maio. Todos aqueles interessados nesse tema, e tem mais, é um momento para isso, é um momento em que você vai trocar informações, encontrar pessoas do meio, reforçar sua rede de contatos. É um ambiente muito lúdico, porque vai ter muitas atividades práticas, muitas atividades que você pode experimentar, não é? E a gente convida todos para se associarem, porque é minha meta de diretoria, claro. E além disso, estarem presentes no nosso Congresso Amazônico de Gestão de Pessoas. Leusa, muitíssimo obrigado pela sua presença, muitíssimo obrigado mesmo, foi muito interessante o nosso assunto, e a você que nos acompanhou pelo canal 44 do AmazonSat, muito obrigado por sua audiência, e a gente se vê no próximo programa. Até lá!